Mateus 12:36. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, verso 36. Vocês podem abrir a Bíblia aí, que é muito bom abrir a Bíblia, mas está aqui no nosso Data Show. Então vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá? Mas vocês já perceberam a gravidade desse verso de Jesus, dessa palavra de Jesus? E nós, volta um pouquinho, Gabriela, por favor. Toda palavra inútil. Jesus está falando aqui, não é alguma palavra. Toda palavra inútil. Uma das coisas que difere o homem da criação é a nossa capacidade de falar. Os cientistas eles sempre buscam compreender como os animais eles se comunicam. Muitos animais, eu não sei dizer se todos os animais, mas muitos animais se comunicam pelos grunhidos, pela cor das penas, no caso dos pássaros, pelas atitudes deles, eles se comunicam. E se comunicam de várias maneiras. E alguns animais são até interessantes na sua comunicação. Por exemplo, os golfinhos. De acordo com as pesquisas dos cientistas, os sons que os golfinhos emitem não são uns assobios despropositados, não. São sons que são produzidos por vibrações parecidas com a das cordas vocais dos seres humanos. Então, nós temos na nossa garganta duas, que é chamada pregas, que são as cordas vocais que abrem e fecham, e nós conseguimos modular essa abertura e esse fechamento e produzimos a fala. Os golfinhos conseguem também, mas eles produzem só uns assobios lá. Mas perceba que, apesar de toda essa característica dos golfinhos, eles não são capazes de falar. Os golfinhos não são capazes de falar. Ou por acaso você já viu um golfinho assobiando em inglês? Ou você já viu um golfinho assobiando em português? Ou assobiando em chinês? Já viu? Ou será que o golfinho aqui dos mares do Brasil assobia de um jeito diferente do golfinho lá dos mares dos Estados Unidos? Claro que não. Por quê? Porque falar é próprio da humanidade. Somente homens e mulheres conseguem falar, emitir sons que são transformados em palavras, dos quais a outra pessoa ouve, entende, e há então uma comunicação. E o que é interessante, a raça humana fala hoje cerca de 6.912 idiomas no planeta todo. Já imaginou? É muita língua para aprender, né? 6.912 idiomas. E de acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, metade desses 6.912 idiomas irão desaparecer ao longo do século 21 por conta da internet e por conta do inglês. A internet está causando um predomínio do inglês no mundo inteiro. Então metade desses quase 7.000 idiomas e línguas vão sumir
até o ano de 2100. Mas enfim, é só cultura, só curiosidade. Falar é só nosso. Falar é muito importante. Falar é tão importante que até a pessoa que consegue falar mais de um idioma tem um certo status. Se você conhece uma pessoa que fala espanhol, francês, inglês, um alemão, ou que fala os dois, ou três, você já olha para aquela pessoa diferente, porque ela tem um certo status. Eu lembro uma vez no programa do Jô Soares que eu vi um homem que falava, eu não lembro ao certo a quantidade de idiomas não, mas eram mais de 40 idiomas. E o Jô, que fala acho que 6 ou 7, perguntava para ele em alguns idiomas, e ele respondia muito bem, ainda até corrigia o Jô, não é assim que se fala e tal. Enfim, é muito importante, e é também algo de status, falar mais de um idioma. Mas Deus não nos deu essa capacidade toda, a capacidade de falar, de se expressar através de palavras, de ideias, sem contudo não nos dá também uma tremenda, uma enorme responsabilidade. Deus não chegou e homem fala e deixou para lá, não. Juntamente com a capacidade que nós temos, Deus também nos dá uma enorme importância, uma tremenda responsabilidade. No texto que nós lemos de Mateus capítulo 12, verso 36, essa afirmação de Jesus mostra o quanto nós somos responsáveis por aquilo que dizemos, e o tanto que Deus dá de importância por esse dom, que somente, além dos homens, além da humanidade, somente Deus e os anjos possuem. Somente Deus e os anjos possuem. As palavras têm um peso. Aquilo que você consegue emitir pela sua boca tem um peso tão forte. Presta bem, meu querido, atenção. Palavras têm um peso tão forte, mas tão forte, ao ponto de Jesus ter declarado que elas serão ponto para justificação ou condenação do homem no juízo final. E esse tratamento rigoroso das palavras tem sentido porque elas têm um poder de destruição altíssimo. Já dizia o Shakespeare que a pena é mais forte do que a espada. Dizer, aquilo que é ser escrito, se é dito, mata muito mais do que a espada. E lá em Tiago capítulo 3, versos de 2 a 6, a gente vê isso. É impossível não falar de palavras sem ler Tiago capítulo 3. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E aqui eu estou vendo Tiago um pouco irônico, porque existe homem perfeito? Não. Então todo mundo tropeça, não tem jeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Eu acho essa comparação de Tiago com a língua fantástica. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua
é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Viram como termina esse texto? A língua, ou seja, a nossa capacidade de falar, quando mal usada, ela consegue incendiar toda a nossa vida, porque ela é incendiada pelo inferno. Tiago segue o raciocínio do ensinamento de Jesus, e o Tiago aqui nos alerta que além do poder de destruição das nossas palavras, além do poder que eu tenho, que você tem, de destruir a sua vida e pior, a vida dos outros, com aquilo que dizemos, nossas palavras poderão ser causa de destruição do corpo. Lembra daquela expressão popular que diz que o peixe morre pela boca? Se você fala alguma coisa de errado, muitas vezes você vai sofrer por causa daquilo que você falou de errado. E a sociedade de hoje, irmãos, está experimentando uma explosão, um crescimento sem precedente de uma linguagem desprezível, de um modo de falar malicioso e totalmente pecaminoso, e isso leva à destruição. E para nós ficarmos alertas, muitos crentes, sem nem mesmo perceber, estão usando esse tipo de linguajar, sem ao menos se preocuparem de saber de onde vem. Por exemplo, tem uma expressão aí muito usada pelos jovens: fiquei bolado. Ah, mas aí, pastor, fiquei bolado, estou bolado. O sentido da gíria de hoje é dizer que quem ficou bolado, ficou revoltado, ficou irritado, ficou chateado, ficou frustrado. Mas o significado real de bolado, irmãos, é bem diferente. Bolado significa estar possuído por um demônio. Bolado é um nome muito usado nos terreiros da Umbanda para dizer que a pessoa está incorporada por um espírito maligno. Então percebeu como é que nós temos que ficar atentos com aquilo que falamos? Se você jovem, você adolescente, diz que está bolado, no fundo você está dizendo que está com um espírito maligno. E aí vem a atenção e a preocupação, porque a língua tem poder. Nós lemos agora aqui, tanto Tiago quanto Jesus nos ensinaram que a nossa capacidade de falar tem poder de destruição. Então, quando eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar muito alerta, porque quando eu falo alguma coisa, tem poder. Lógico, quem estuda aí línguas, quem estuda letras, né? Quem gosta de ler sobre essas coisas, a velocidade de mudança de uma língua, de um idioma, é muito grande. Palavras que hoje têm significado, antigamente tinham outro. Palavras que eram faladas muito antigamente, hoje não são faladas mais. A língua vai criando novas palavras, nós vamos incorporando, né, palavras de outros idiomas. No nosso caso aqui no português, nós incorporamos muitas palavras, principalmente do inglês, do último século, mas precisamos estar muito atentos mesmo com aquilo que nós falamos. E
como Deus dá uma singular importância com tudo que dizemos. Alguém disse certa vez que palavras são como flechas, uma vez lançadas, as flechas, né? Elas não vão voltar mais para o arco, e elas podem ser fatais se atingirem o alvo. Quantas flechas você tem lançado, meu querido? Para que alvo você tem lançado as suas flechas? E a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, sublinha aí Provérbios 18, 21, decora Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos que usar, ou temos que ter um linguajar sempre saudável, para que o alvo que atinja o nosso linguajar, ou as flechas das nossas palavras, recebam vida em vez de morte. E o nosso propósito com essa mensagem é identificar os tipos de palavras destrutivas. Você viu que nós podemos falar, a nossa fala tem poder de tanto de abençoar quanto de maldizer, tem tanto poder de fazer o bem quanto destruir, e o nosso propósito é identificar os tipos de palavras destrutivas que nós falamos muitas vezes sem perceber, sem pensar, e outras vezes carregados de ódio, de raiva. Identificar, confrontar com o que a Bíblia nos ensina, para que a gente possa estabelecer um padrão de santidade que deve sair da nossa boca, ao invés só de ficar maldizendo, matando. Eu tenho que, com as minhas palavras, abençoar e gerar vida. E que tipos de palavras destrutivas podem sair da minha boca? O Friesel, a lista algumas mais, eu resumi para 4 tipos de palavras destrutivas que podem sair da nossa boca. Primeiro, linguagem imprópria. Linguagem imprópria. E dentro da linguagem própria, eu vou listar aqui 3 grupos: palavrões, gírias e o nome de Deus em vão. Primeiro tipo de palavras destrutivas que podem sair da nossa boca: linguagem própria. E dentro da linguagem própria você encontra os palavrões, as gírias e o nome de Deus em vão. Provérbios 4, 29. Legal isso aí, né? Geralmente quando alguém solta uma palavra imprópria, o coração, né, o rosto é igualzinho. Provérbios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí eu posso substituir aqui a palavra torpe por nenhum palavrão saia da boca de vocês. Efésios 5:4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Uma das formas mais fáceis de um cristão escandalizar o Evangelho de Cristo é falar, se expressar com as palavras consideradas palavras de baixo calão, os famosos palavrões. Nada é mais desagradável que ouvir uma pessoa falar palavrões. Quem estava nos retiros que a gente fazia de carnaval, lembra que eu sempre falava no final do retiro o seguinte, né? A gente vai voltar para o nosso dia a dia, e eu particularmente naquela época tinha loja, na época da loja eu via muito cliente, muita pessoa falar palavrão, e eu dizia que no retiro nós passamos ali 4 dias sem ficar ouvindo palavrão. Nada é mais desagradável, irmãos, do que alguém do lado
ficar expressando as suas ideias, e entre 10 palavras, 11 são palavrões. E a coisa está assim, num crescente tão perigoso, tão terrível. Quem fala inglês vai perceber que nos filmes americanos há um uso constante, totalmente sem qualquer pudor, de palavrões. Dia desses eu vi um filme muito legal, muito interessante. Qual é o nome do filme? Eu esqueci. Aquele é da menina, vocês vão lembrar, o outro lado da vida. O outro lado da vida. É a história de 2 pancadas na cabeça, né? Um ficou pancada porque pegou a esposa com o professor de história na casa dele, e a outra porque o marido morreu. E ao longo do filme, né, vai acontecendo a história, os dois acabam se apaixonando e tal. Mas, irmãos, o linguajar da menina, ela carregava demais, não tinha uma fala dela que ela não falasse um palavrão, no português, eles vão botar, mas eu que ouvi em inglês, caramba, eu tive que, era demais. E se falava como se o tal do palavrão, se falasse, era uma expressão normal, e está ficando normal. Nos filmes brasileiros também fica assim. Eu lembro que criança, quando se via os atores na novela, naquela época não se podia falar, hoje ainda solta um ou outro lá. E quando eu vi um filme mais jovenzinho, com o José Wilker, o falecido ator José Wilker, e naquele filme ele soltou um palavrão, caramba, aquilo ficou assim, impregnado na minha mente, que marcou, caramba, é que um cara desse fala uma palavra dessa. Depois eu fui perceber que isso é normal para eles. Mas a coisa está ficando assim, de um jeito que os palavrões estão ficando normais no linguajar das pessoas, e errado está quem não fala, errado está quem adverte. Agora, se ouvir alguém dizendo palavrões já é muito ruim, que dirá um cristão? Definitivamente, essa não é uma marca de um filho amado de Deus, de uma pessoa transformada, de alguma pessoa regenerada, de uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Não é. Até porque não se pode considerar uma transformação incompleta que sarou, que curou a mente, o corpo, mas esqueceu da língua. Não usem os palavrões. Eu até entendo, apesar de que seja errado do mesmo jeito. Se explica, né? É aquela história, se explica, mas não se justifica. Quer dizer, você até sabe por que a pessoa fez aquilo, mas que está errado também. Por exemplo, você está andando, tropeçou, né? Soltou palavrão. Está errado, não pode fazer isso. Mas você até entende, uma pessoa, sei lá, num ímpeto, numa raiva, numa dor, está errado, mas você entende. Agora, o que se torna pior é aquela pessoa que só fala palavrão, por qualquer motivo, qualquer palavra. O segundo erro comum nos dias atuais é o uso de gírias e expressões que estão na moda, como eu citei antes, o famoso tobolado. Você sabe, se você chegou depois que eu falei, o tobolado quer dizer estou possuído, uma expressão usada nos terreiros de Umbanda, estou possuído por demônios. O grande problema de usar as gírias é que essas expressões vêm carregadas de um contexto totalmente oposto ao que a Bíblia ensina. Gírias com conotação sexual, e são as mais comuns e muitas vezes repetidas de uma forma sem pensar, até leviana, pelos cristãos. Usar gírias, irmãos, é algo inevitável para a gente. Os defensores, né, do nosso idioma, os defensores do vernáculo, eles morrem, né, toda vez que vê alguém usando a gíria.
que a gíria é uma expressão criada pelo povo e usada, né, sem qualquer raiz de semântica ou de estudo da palavra. Não é nada errado usar gírias, mas vejam as gírias que você vai usar. Preste atenção no seguinte: imagine você orando. Vou tentar aqui fazer dois exemplos de oração. Imagina assim, você orando: Deus está ligado que eu estou numa pior e a coisa está preta para o meu lado. Imaginou? Ou então: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e estou passando por um momento difícil. Percebeu a diferença? Você comunicou: eu estou ligado, eu estou numa pior, né? Mas não é melhor você usar uma expressão mais própria? Deus vai te ouvir do mesmo jeito, não tem essa. Claro que Ele vai ouvir. Mas o pior é quando nós usamos as gírias que estão na moda e a gente nem sabe de onde originou, como o tobolado. Vamos adiante. Aos que não se utilizam palavrões ou gírias, mas por costume utilizam palavras e expressões bíblicas ou o próprio nome de Deus totalmente fora do contexto. Isso já era considerado pecado quando Deus instituiu os 10 mandamentos. Usar o nome de Deus em vão. Está lá em Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome de Deus, o nome do Senhor teu Deus, em vão. E olha o que diz: pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O nome de Deus não deve ser utilizado para validar o que o cristão afirma. Ao contrário, o que o crente deve dizer é o seguinte: é demonstrar a presença de Deus na sua vida. Tiago 5,12: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, o não, não, para que não caiam em condenação. Então não usem o nome de Deus. Ai meu Deus, que coisinha, ai meu Deus, meu Deus do céu. São expressões que a gente está acostumado a usar, mas que no fundo não está certo. Porque o nome de Deus, irmãos, só para ter uma ideia, só para ilustrar, o tetagrama sagrado de Deus, né, do Velho Testamento, a gente Yehová ou Yahvé, toda vez que o escriba copiava a lei e tinha lá o tetragrama de Deus para copiar o nome de Deus, né, ele parava, tinha todo o ritual, toda vez lavava as mãos, tem o lombo, fazia lá algumas coisas, voltava, pegava a pena ou o que fosse lá próprio só para isso, e escrevia lá as 4 letrinhas e voltava a fazer. Se na linha seguinte tivesse de novo, ele fazia a mesma coisa quantas vezes fosse necessário, para ver só para ilustrar o cuidado que eles tinham com o nome de Deus. E hoje a gente coloca o nome de Deus em tanta coisa. Aquilo que o pastor Jeremias falou, não sei se vocês vão se lembrar, aquilo me deixou assim um profundo ensinamento. A partir de hoje não diga que Deus te abençoe, mas diga que Jesus te abençoe, porque o conceito de Deus para esse mundo ficou tão vago, né? Tudo é Deus, todo mundo, entendeu? Então nós cristãos temos assim realmente essa oportunidade de pregar Jesus quando falamos que Jesus te abençoe. Precisamos tomar muito cuidado e evitar essas expressões toda hora. Ai meu Deus do céu, porque Deus não vai tomar por inocente ou deixar impune quem tomar o seu nome em vão. Além desse grupo de palavras impróprias, os palavrões, as gírias,
e o tomar o nome de Deus em vão? Eu alistei aqui ainda um grupo de palavras que muitos crentes usam, e eu chamei de expressões religiosas inadequadas fora do contexto bíblico. Nome grande, né? É o outro grupo. Expressões religiosas inadequadas fora do contexto bíblico. Muita gente usa para se expressar. Expressões como: minha Nossa Senhora, cruz credo, Jesus Maria José, Ave Maria. E se você for do Nordeste, não pernambucano principalmente, já vai falar só vixe. Vixe quer dizer Virgem Maria, ou Ave Maria. Irmãos, essas e outras expressões de cunho religioso, que por sinal fazem parte da vida de muitos brasileiros e de muitos cristãos, têm o sentido, a conotação próprios para aquele determinado grupo religioso. Essas expressões não condizem com aquilo que nós evangélicos acreditamos e pregamos. Por isso devem ser evitadas, para não cairmos em contradição com a nossa fé. Entenderam? Isso lembra uma história de que um membro de uma determinada igreja percebeu algo estranho no falar dos irmãos e resolveu fazer uma pesquisa. Depois de vários meses, ele resolveu levar o caso lá para a comissão da igreja e pediu a vez para falar, e disse o seguinte: olha, irmãos, pastor, nós temos um problema muito grave aqui em nossa igreja com os nossos irmãos. O pastor olhou o irmão assim meio atravessado e pensou: lá vem coisa, quer ver? O pastor perguntou: o que é, irmão? Diga, irmão, que problema tão grave é esse? E o irmão respondeu: pastor, já faz alguns meses eu fiz uma pesquisa e notei, pasme pastor, que os irmãos da nossa igreja não estão 100% convertidos. Pastor, notei que 99% dos irmãos, toda vez que se espantam com alguma coisa, eles dizem Nossa Senhora. Aí o pastor espantado falou: Nossa Senhora, irmão. Aí o irmão rematou: pronto, pastor, 100% agora, 100%. Percebeu? O negócio não é fácil não. O segundo tipo de linguagem destrutiva que pode sair da minha boca, que tem que combater, é a mentira. Primeiro tipo, linguagem própria: palavrões, gírias, tomar o nome de Deus em vão, expressões religiosas fora do contexto bíblico. O segundo grupo é a mentira. João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É Jesus ensinando, mostrando claramente, sem rodeios, sem meias palavras, que o diabo é o pai da mentira, e que quem mente está servindo ao diabo e não a Jesus. Vocês pertencem, Jesus falando dos fariseus, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Colossenses 3,9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no velho homem com as suas práticas. Êxodo 20:16, mais um dos 10 mandamentos: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Faz aí um exercício mental, ou melhor, você tem que ter assim, um exercício mental constante, que é a coisa mais séria ainda, e pergunta: eu tenho mentido muito ultimamente? Eu tenho aumentado fatos para que eu possa me tornar notório, para eu aparecer diante dos outros?
Eu tenho usado de falsidades para levar vantagens em negociações. Eu não tenho cumprido a minha palavra dada aos outros. Eu tenho mentido muito, eu tenho aumentado os fatos, eu tenho mentido para levar vantagem em algum negócio, eu não tenho cumprido a minha palavra. Irmão, se uma ou mais respostas forem sim, é sinal que a coisa está feia para o seu lado. A coisa está feia e você precisa que Deus liberte você. Aqui, irmãos, não há margem para interpretação, aqui não há margem para o meio termo. Jesus foi enfático: diabo é o pai da mentira, a verdade é de Deus. A mentira revela o caráter de Satanás, enquanto a verdade revela o caráter de Deus. Perceberam? Minto, eu tenho o caráter do diabo. Simples. Se eu falo a verdade, eu tenho o caráter de Deus. E aí me pergunta: que caráter você quer? Que caráter você expressa? É impossível alguém que se acha na condição de filho de Deus ter a mentira como prática usual do dia a dia. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão velho homem para alertar os cristãos sobre o erro da prática da mentira. Mentir nunca vai levar alguém a alguma coisa definitivamente boa. E mentir, irmãos, não é só quando eu não conto uma verdade, simplesmente. Mas, por exemplo, quando eu vou levar vantagem em alguma coisa, eu distorço os fatos. Eu lembro de um conhecido, dos tempos de juventude. Naquela época não tinha, o leitor de código de barra, de mercado, era etiqueta, Os irmãos assim que tem mais de 40 anos vão lembrar isso. Aquela maquininha de etiqueta, botava o preço na mercadoria e a máquina registradora era a pessoa lá no caixa do mercado digitava, aquele preço estava na etiqueta. Antigamente era assim, imagina as filas que era. E o que esse meu amigo tinha de costume de fazer? Ele arrancava a etiqueta de um preço, por exemplo, se fosse o dia de hoje, se o negócio custasse R$10, ele trocava para 8 e pouco. Não constava o que era, o caixa não sabia direito, também não botava o troço de 10 para de 1, para economizar aqui e ali. Não tinha câmeras como tinha hoje em dia nos mercados, então era fácil mentir desse jeito, roubar desse jeito. Mentir, irmãos, nunca vai levar ninguém para algo definitivamente bom. Vai me lembrar o caso do advogado, recém-formado. Ele montou um luxuoso escritório num prédio de alto padrão, lá na Rio Branco. E botou na porta lá do seu escritório: Doutor Antônio Soares, especialista em direito tributário. Primeiro dia de trabalho desse jovem advogado recém-formado, ele chegou bem cedo, vestiu o melhor terno, sentou-se lá na mesa e ficou aguardando o primeiro cliente. Meia hora depois bateram na porta e ele, sem sair da mesa, pediu para a pessoa entrar e se assentar. E naquilo que bateram na porta, já tinha pego o telefone e começou a simular uma conversa para impressionar aquela pessoa. E aquele jovem advogado recém-formado falou: certo, senhor Mendonça, pode ficar tranquilo, nós vamos ganhar essa causa. O juiz já deu o parecer favorável. Eu sei, como? Os meus honorários? Não se preocupe, o senhor pode pagar os 50 mil semana que vem, sem problemas. Agora, o senhor me dá licença, porque eu tenho um outro cliente aguardando aqui. Muito obrigado, até logo. Desligou o telefone, E pergunta o recém-formado advogado que estava esperando lá: pois não, que o senhor deseja? O homem respondeu: eu sou da companhia telefônica, eu vim instalar o seu telefone.
Entendeu a furada que o cara se meteu? O cara da câmera telefônica percebeu o tempo inteiro que aquilo ali era mentira. Mentir, irmãos, é do diabo e revela o caráter da pessoa, seja qual for. Existe a mentirinha, e o aumentativo de mentira, mentirona, mentira grande, sei lá. Mas não existe o pecadinho e o pecadão, existe o pecado. Uma mentira pequena pode trazer consequências pequenas, uma mentira grande pode trazer consequências grandes, mas ambas são pecados. Nem são pecados que desagradam a Deus. Outro tipo de linguagem destrutiva que tem que combater: a primeira, palavrões, gírias; segunda, mentira; a terceira, fofoca e contenda. Você não ia imaginar que eu ia deixar passar essa oportunidade, né, de falar de fofoca, né? Não ia deixar. Colossenses 3:8 e o Salmo 10:7 diz o seguinte: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O Salmo 10:7: sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Quando Jesus resumiu os mandamentos em 2, ele deixou claro que todo cristão deve amar ao próximo na mesma medida do amor próprio. E se esse é o mandamento básico, o mandamento fundamental, como é que a gente pode explicar que existem por aí igrejas com várias divisões por causa de brigas, difamações, fofocas? Onde é que fica o amar uns aos outros nesse cenário? E infelizmente é a realidade nas igrejas. Os problemas e crises causados por um irmão que não conseguiu segurar a língua e soltou palavras inconvenientes, relatou fatos graves, sejam eles mentiras ou verdades, de uma forma negligente. Tinha um irmão lá na igreja que eu pastoreei anteriormente, que ele até falava umas coisas muito certas, mas sempre na hora errada. E aquilo que ele se levantava lá para falar, que era uma coisa certa, na hora errada, ficava um desastre. Porque nem sempre a coisa certa é para ser dita em qualquer hora, principalmente na hora errada, e se tornava um desastre. Se fosse a misericórdia de Deus, a coisa tomava uma proporção grande. E era aquele tipo de irmão que toda vez que ele se levantava, tinha um coro de fundo, né? Aquele coro do tipo, sabe, manja, aquele irmão, que ele, graças a Deus aqui na igreja não tem, mas lá tinha ele, já está no céu já, graças a Deus também. Ele se levantava e todo mundo na igreja, do tipo, lá vem bomba. Muitas vezes eram coisas certas, ditas no momento errado. Amados, o salmista escreve: uma língua cheia de mentiras e maldades é marca registrada do ímpio, daqueles que são filhos do inimigo. Muito cuidado com o poder destrutivo que tem a sua língua. Muito cuidado com o que você vai dizer, muito cuidado com o que você vai repassar. Aquilo que eu citei antes, né? Sobre as redes sociais, de se passar relatos falsos de muita coisa, e você só porque viu ali acha que é verdade. Isso é uma espécie de fofoca também. Essa semana a Justiça Brasileira proibiu uma nova rede social, né, de funcionar, que era o Secret, segredo em inglês. O Secret, você podia dizer o que quisesse sem ser identificado. A ideia dos criadores foi até bem interessante, né? Para as pessoas procurarem até se ajudarem umas às outras. Só que o homem, em vez de ajudar, as pessoas começaram a destruir as outras pessoas, a contar um monte de coisa, a mentir, a exagerar. Pessoas se sentiram ofendidas, pessoas entraram em depressão porque estavam dizendo aquelas coisas
na internet por conta dela. Resultado, a justiça proibiu aqui no Brasil de ter o secrets, porque o ser humano não sabe lidar com os poderes das suas palavras. Cuidado, irmãos, quando for falar alguma coisa, principalmente de alguém ou de algo, vai destruir, não fale. Às vezes esse negócio de fofoca, contenda, né? Só isso aí dá uns 10 mensagens, umas 10 mensagens. Vamos adiantar que eu só tenho mais 15 minutos. Quarto e último tipo de linguagem destrutiva que eu devo combater: insatisfação. Primeiro tipo de linguagem é a palavrões e gírias, certo? O segundo tipo qual é? Mentiras. O terceiro é fofoca. E agora a insatisfação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias. Olha aí a palavra, sublinha a palavra todas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, o Paulo está dizendo o seguinte: crente, louve a Deus em todo momento. Melhor do que ninguém, o Paulo sabe disso, porque o Paulo, depois você vê lá em Coríntios, tem a lista do que ele passou por naufrágio, por ficar preso, por chibatada, não for. E ele então tem todo um conhecimento de poder falar isso aqui com conhecimento de causa. Crente, louve a Deus em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque a insatisfação é a marca registrada do ímpio. A insatisfação é a marca registrada do ímpio. A insatisfação é de Satanás. Ele não estava satisfeito com o que ele era, o anjo de luz, não é? Ele queria ser igual a Deus, ele caiu por causa disso. Insatisfação. A insatisfação é um sentimento que leva a uma profunda irritação com tudo que lhe acontece. E a forma mais comum de a gente externar essa insatisfação é através da murmuração, da reclamação, da queixa. Tudo reclamação. Agora reclama, queixa. Faz me lembrar que Jesus voltou à terra e decidiu voltar vestido de médico. Não é a segunda volta dele não, mas é uma ilustração, tá? Jesus resolveu voltar à terra e decidiu vir vestido de médico e foi logo para onde? Para o Brasil. E escolheu um posto de saúde do SUS. E lá ele viu um médico já trabalhando há muitas horas, morrendo de cansaço, e falou o seguinte: Jesus entrou de jaleco lá no escritório dele lá, e antes de entrar, Jesus passou na fila interminável dos pacientes. E aí os pacientes, né, começaram: aí, um novo médico de plantão, olha aí, tem um novo médico de plantão, vai trocar o plantão, é um médico novo. Então Jesus entrou na sala lá do colega e falou para ele o seguinte: ó, pode ir que eu vou atender agora. Jesus disse: o próximo. Entra no consultório um homem paraplégico com uma cadeira de rodas. Jesus levantou, olhou para o aleijado e disse: levanta-te e anda. O homem levantou, andou, pulou e saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas. Quando chegou no corredor, o próximo da fila perguntou: e aí, como é que é esse doutor novo? Esse homem respondeu: igualzinho aos outros, nem examina a gente. Qual é a moral da história, irmãos? Tem gente que já recebeu um milagre, mas nem se toca, porque só vive para reclamar ou botar defeito em tudo nessa vida. O cara estava curado ali, reclamou, Deus nem examinou ele. É uma história engraçada, mas que ilustra bem esse fato que nós vivemos reclamando de tudo. No livro de Números, existem dois relatos impressionantes da justiça de Deus.
contra parte do povo hebreu que cometeu o pecado da insatisfação. Lá em Números capítulo 14, Deus promete que a geração que cometeu o pecado da murmuração contra ele não entraria na terra prometida. Por que Moisés também estava nesse meio? Por que não entrou na terra prometida? Porque ele, murmurando, bateu a varinha dele lá. Murmuração. Lá no capítulo 16, um grupo se levantou para murmurar e questionar a liderança de Moisés e Arão. E foi uma liderança estabelecida pelo próprio Deus. Moisés e Arão são os líderes, Deus que colocou-os ali. Qual foi o resultado para esse grupo? Morte. Graças a Deus, hoje em dia, Deus não pune, mas os murmuradores assim. Até porque se ele fosse punir, acho que não ia sobrar ninguém nessa igreja, né? O negócio é ser feio. Mas Deus é infinitamente santo, irmãos, superior a nós. Então não cabe ao cristão o papel de julgador ou questionador da soberana vontade de Deus. É possível encontrar pessoas com mágoas em relação a Deus devido a uma tragédia pessoal, uma tragédia na sua família, alguma perda material, alguma perda afetiva, pessoas que culpam até a permissão de Deus nos momentos ruins e passam a viver insatisfeitos com Deus. Amados, não temos que ficar questionando Deus, reclamando dele de forma alguma, até porque aonde diz que temos que entender o que Deus faz? Aonde está na Bíblia que diz que tenho que entender o que Deus faz? Aonde, me responde, onde está na Bíblia que diz que Deus tem que ficar dando satisfação para o homem sobre os seus atos? Deus faz e pronto, e graças a Deus que Ele faz por nós. Uma outra forma que o Friesel coloca no livro são os líderes levantados por Deus para dirigir a sua igreja. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É pecado ficar disparando crítica aos pastores, aos líderes da igreja por insatisfação, seja lá ela qual for. E Paulo recomendou bem isso a Timóteo, lá capítulo 5, verso 17 da primeira carta. Os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E quanto às reclamações da vida, as murmurações, e quanto ao sempre eterno sentimento de insatisfação que reside nos seres humanos, para não me delongar muito aqui e ser repetitivo, eu vou apenas deixar as palavras de Jesus ditas pelo apóstolo Paulo, quando Paulo pediu 3 vezes que o Senhor tirasse o seu famoso espinho na carne. 3 vezes Paulo reclamou: Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor, tira. O que Jesus falou para ele? 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus falou para ele: pode reclamar, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, parem de reclamar, de serem insatisfeitos. A graça de Jesus já basta. Se a gente pudesse compreender, ou se você puder se dedicar mais a Deus e compreender o quanto nós somos pecadores, horríveis, falhos, e enquanto Deus nos ama e nos ajuda, nos abençoa, quanto mais você se aprofunda com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai entender o que Jesus quer dizer com que a minha graça te basta, porque mais você quer ser santo, e mais você vai ver dificuldades, e você vai entender que a graça de Deus te alcança.
e te basta. Além disso, alguém disse certa vez: nossa murmuração é música para o diabo. Isso aqui não é um verso da Bíblia, bem que podia estar. Nossa murmuração é música para o diabo. Imagina você reclamando, seja lá o que for. Imagina que o diabo está ouvindo isso, está falando para Deus: aí ó, está vendo o teu servo lá, aquele que você faz tanta coisa, está reclamando, está murmurando. Pensa desse jeito assim mais simplório, para ver se você diminui um pouco de reclamar, de murmurar. Em Filipenses 2, 14 e 15, Paulo escreve, depois de ter aprendido as duras penas, que não se deve ficar murmurando. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E qual o resultado de não ser um indivíduo mala? Qual o resultado de não ser um indivíduo reclamão? Ele vai se tornar puro, irrepreensível, um filho de Deus inculpável. Ele vai brilhar como uma estrela. Me responda, meu irmão, na sua vida você tem brilhado como uma estrela ou tem sido um verdadeiro buraco negro? Sabe, o buraco negro é um lugar lá do universo que engole toda a luz. Você tem sido uma luz brilhante, uma estrela brilhante ou um buraco negro? Sabe o que isso pode dizer na prática? Na prática diz que um empresário diz o seguinte, isso não é piada não, só uma ilustração mesmo. O empresário estava disposto a preencher a vaga lá de um gerente. Então ele contou que recebeu um excelente currículo de um candidato. Ele estava até disposto a empregar esse candidato. Só que na entrevista, esse candidato começou a falar mal de todos os seus ex-patrões, começou a falar mal de todos os seus ex-colegas, começou a reclamar de todas as empresas que ele trabalhou. O que o empresário fez? Não o contratou. O currículo era muito bom, ele tinha muita experiência, mas na hora da entrevista o bichinho só reclamava: não serve. Concluído, irmãos, se Jesus afirmou que a boca diz aquilo que está predominando no coração, Mateus 12, 34, e o coração do verdadeiro cristão deve ser cheio do Espírito Santo de Deus, logo as palavras do cristão devem ser carregadas de bênção, carregadas de bom testemunho. Em outras palavras, o crente só deve ter palavras de bênção que fazem crescer os outros. O crente só deve ter palavras que trazem ânimo, alegria, disposição, coragem, força, e jamais palavras negativas, tristes, críticas, que muitas das vezes escondem uma inveja, um ciúme, uma frustração. E se essa ainda não é uma realidade sua, peça a Deus com sinceridade uma renovação do seu coração. Peça uma renovação do seu coração, que por consequência vai ser uma renovação nas suas palavras, para que o seu falar seja santo e testemunhe da santidade de Cristo. E esse pensamento pode ser sintetizado nas palavras do Paulo em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Lembrando o que eu falei no início, não é apenas ou algumas, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas, sim, aqui entra apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esses são os 4 tipos de linguagem destrutiva que eu devo combater na minha vida, para que eu tenha somente palavras de bênção: linguagem imprópria, mentira, fofoca,
e insatisfação. Para terminar, eu vou citar Luís Vives, um humanista espanhol do século XVI, onde ele diz o seguinte, abre aspas, não há espelho que melhor reflita a imagem do homem que suas palavras, fecha aspas.